tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Receba já o nosso abraço carinhoso aqui da organização do MESESG. Como você está, meu irmão? Boa tarde, Cassiano. Boa tarde aos amigos que nos acompanham, em especial os queridos amigos de São Gotardo. Que alegria que é poder participar de mais uma edição do MESESG, essa edição tão especial, que é a edição de número 29. Muito bem, Cassiano, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma alegria estarmos juntos. A gratidão é nossa. Volto no final. Até mais. Até mais. Bom, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos inspire nesse momento tão especial que é quando nós convergemos as nossas energias e emanações para que juntos possamos lembrar de Jesus, o nosso mestre, guia e modelo. Para mim é um presente participar desse encontro. Já disse isso inúmeras vezes para a organização, em especial para o Gilmar, para a Juliana e por todos aqueles que organizam com tanto carinho esse encontro tão importante para o nosso movimento espírita, para a nossa região. Nós estamos aqui certamente muito mais pela misericórdia da organização do que por nós mesmos. E para isso rogamos a Jesus que possa nos inspirar nessa tarde, durante esses minutos, para que possamos minimamente honrar esse convite que nos foi ofertado de forma tão imerecida. Vamos falar hoje sobre um tema tão intrigante, interessante. Deixe-me viver, o apelo dos abortados. Nós vamos procurar entender aqui hoje por que é importante viver. E aqui nós nos referimos à experiência no corpo físico. Por que é importante estarmos ligados ao corpo físico? Por que essa experiência carnal é tão necessária e fundamental para nós enquanto espíritos que somos? O papel do espiritismo, a seu turno, é incomodar. Nós precisamos sair de um encontro, de uma reunião como essa, incomodados. Algo tem que nos incomodar. Caso contrário, tem algo errado conosco. Isso quer dizer que se eu ouço um estudo, por exemplo, sobre caridade, eu preciso sair daquele estudo incomodado sobre esse tema. Incomodado com aqueles que têm mais necessidade que eu, ou que têm as mesmas necessidades que eu tenho. Se eu ouço sobre o perdão, da mesma forma eu preciso sair incomodado. Porque, caso contrário, nós estaremos mergulhados na figura de linguagem representada pela multidão do Evangelho. Na multidão, nós não temos voz própria. Na multidão, nós somos levados. E para usar uma expressão que eu ouvi esses dias e que me chamou muito a atenção, na multidão nós não pensamos com as nossas cabeças. Parece redundante dizer isso, mas não é. O Espiritismo veio para que nós aprendêssemos a pensar com as nossas cabeças. Por mim mesmo. É preciso que eu tenha voz própria. É preciso que eu analise as questões sob a minha ótica e, a partir disso, encontre um caminho melhor.
Então, nós vamos tentar aqui hoje incomodar a todos aqueles que estão nos assistindo, porque esse é um tema que incomoda. Quantas vezes você já assistiu uma palestra sobre aborto na casa espírita? No CEP, a casa que nós participamos há mais de 35 anos, eu nunca assisti uma palestra sobre um tema como esse, porque nós temos medo de falar sobre assuntos que mexem com, ou deveriam mexer com a nossa forma de encarar o mundo, de encarar a vida, com as nossas convicções. Então nós temos que nos destacar da multidão, assim como o cego Bartimeu se destacou. Lembrem? Jesus passava, ele um cego de nascença, percebendo em Jesus a possibilidade da sua cura, ele começa a gritar mais alto do que a multidão. Então a voz dele se destacou. Jesus ouve aquele cego, ele para e então ele pergunta, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então ele foi curado. Aquela mulher hemorroíça que sofria do fluxo de sangue há mais de 12 anos também venceu a multidão. Deixou a sua tenda das suas convicções, das suas buscas e teve o seu encontro pessoal com Jesus. Zaqueu, percebendo também que Jesus passaria por ali, ele vence a multidão, sobe no sicômoro. Jesus o avista e diz a ele: desça já dessa árvore, porque é preciso que hoje mesmo eu me hospede na sua casa. Então, o convite que nós fazemos hoje é para que nós encontremos Jesus e para que o Mestre habite os nossos lares, a partir da nossa forma de encarar o mundo. O Espiritismo não é uma doutrina que vai nos dizer o que é certo ou o que é errado. O Espiritismo é uma doutrina que aponta caminhos, que nos faz pensar. É isso que nós estamos fazendo enquanto espíritas. Aliás, sobre isso, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo é uma doutrina que veio para aqueles que estão incomodados. Para incomodar e para aqueles que estão incomodados. Então, ele nos faz pensar. E a partir desse pensamento, escolhemos o melhor caminho. Muito embora nós ainda estejamos em busca de alguém que nos diga o que é certo, o que é errado, o que devemos ou o que não devemos fazer. Acontece que, ao seu tempo, o Espiritismo espera encontrar em nós uma maturidade. Maturidade para escolher por nós mesmos e não mais buscar aqueles intermediários entre Deus e o homem. Esse tema faz ou nos leva a exercitar a misericórdia, porque a justiça não cabe a nós. A justiça não cabe ao Espiritismo. A justiça não cabe às escolas religiosas. A justiça cabe a Deus, porque só Jesus pode enxergar todos os ângulos de uma situação. Nós, enquanto estamos mergulhados na matéria, enxergamos com muita dificuldade, segundo a nossa percepção, só um ponto. Um ponto daquilo que pode ser um equívoco, daquilo que aos nossos olhos pode não ser uma verdade. Portanto, o Espiritismo nos oferece os olhos da misericórdia, os olhos do entendimento. E não daquele que carrega a pedra para atirar no primeiro deslize do nosso semelhante. Porque qual de nós que estamos isentos de erros e de deslizes?
Eu preciso cumprimentar a organização desse evento pela coragem de trazer temas como esses. Temas que mexem com as nossas cabeças, com as nossas formas de enxergar o mundo, formas pré-concebidas, pré-conceituosas, equivocadas, que faz com que nós enxerguemos temas tabus como esse de forma natural. Porque nós precisamos sim conversar sobre temas como esses. Eu me lembro em 2021, quando nós tivemos, infelizmente, mais um caso de um assassinato de uma travesti pelas ruas de São Paulo, o que é muito comum, diga-se de passagem. O Brasil, gente, eu vou trazer um dado aqui que talvez assustem muitos daqueles que nos assistem. O Brasil, que é o país que se apresenta como o coração do mundo, pátria do Evangelho, e o Chico dizia que o Brasil é sim o coração do mundo, mas a pátria do Evangelho deveria ser uma construção. Esse mesmo Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Sabiam disso? Olha o tamanho da intolerância. Então, diante de mais um assassinato brutal de um transexual, uma jovem espírita fez uma postagem em uma rede social que eu achei muito interessante. E eu entendi a ironia dela. Ela dizia assim: enquanto isso, as lives espíritas continuam. O que ela quer dizer com isso? Enquanto isso, nós não conversamos sobre esses temas. Enquanto isso, os temas tabus continuam sendo tabus. Nós não falamos sobre homossexualidade na casa espírita. Falamos de forma muito superficial sobre aborto na casa espírita. Falamos com muita dificuldade sobre política. E aqui não falamos em fazer política, mas sobre a importância da convivência e da responsabilidade do nosso voto diante do futuro de uma nação. Não falamos sobre aborto. Temos medo de falar sobre temas como esse. Se temos dificuldade de falar sobre o aborto, falemos sobre a vida, sobre a importância de valorizar essa experiência que nos foi dada. E enquanto não falamos sobre isso, mais de 6 milhões de vidas são interrompidas todo mês no mundo. É isso mesmo. São mais de 72 milhões de casos de abortos provocados no mundo anualmente. Esse número é maior do que a população de muitos países que nós conhecemos, mais do que a Itália, do que a França, do que a Inglaterra, do que a Argentina, do que a Espanha. É quase 3 vezes mais a população do Chile, que em 2021 descriminalizou o aborto. Então é importante, sim, começarmos essa conversa de uma forma fraterna e sob a ótica da misericórdia na casa espírita. Sabe por quê? Porque é muito importante viver. Porque é essencial para o espírito essa experiência no corpo físico. No livro Memórias de um Suicida, que é uma obra espetacular, em especial de consolo, porque nessa obra o autor, um escritor português, volta para nos dizer do amparo e do acolhimento que existe para aqueles que partiram dessa vida, para aqueles que desistiram da vida pela mão do autoextermínio. Então, quando ele desencarna e é acolhido em uma colônia chamada Lar Maria de Nazaré, ele vai conversar com os espíritos dessa colônia responsável pelo reencarne. E aí os espíritos dizem a ele assim: Camilo,
o melhor lugar para um espírito errante é no corpo físico. Em outras palavras, o melhor lugar para mim é viver, é estar ligado nesse corpo, mesmo com todas as dificuldades que estão à minha volta, mesmo apesar das guerras, da ignorância, do orgulho, da violência, mesmo apesar de todas as doenças, mesmo com pandemia, com corrupção, com desvio moral, o melhor lugar para mim é no corpo físico. E nós precisamos entender o que é um espírito errante. Por que para mim o melhor lugar é no corpo físico? Por que para mim o melhor é viver? Por que essa é a súplica de todo reencarnante? E aí vamos na questão 224 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que definição se pode dar de um espírito errante? O que é um espírito errante? Aí os espíritos respondem: um espírito errante é aquele que tem necessidade de encarnar. Aí poderíamos dizer: é aquele que tem necessidade de viver no corpo físico. Isso é um espírito errante. E aí, duas perguntas depois, na 226, Kardec pergunta se todos são errantes. Será que todos os espíritos ligados à Terra são errantes? Essa é a pergunta de Kardec. Será que todos aqueles que estão ligados ao planeta Terra precisam encarnar? Precisam viver no corpo físico? Os espíritos respondem: aqueles que são errantes, sim, visto que o seu estado é transitório. Os puros, perfeitos, não, visto que o seu estado é definitivo. E aí Kardec, muito didático, faz uma definição quanto ao estado do espírito. Então ele vai dizer que o espírito, quanto ao estado, nós podemos dividi-lo em três classes. Primeiro, os encarnados. Nós que estamos ligados ao corpo físico. Segundo, os errantes. Aqueles que ainda têm necessidade de encarnar, de viver no corpo físico. E terceiro, os puros. Aqueles que estão fora do corpo físico e não precisam mais da experiência corporal, visto que já alcançaram a sua condição de espíritos puros. Esses só reencarnam, aliás, só encarnam quando querem. Eles não têm mais necessidade de encarnar. Então, se não tem nenhum espírito puro que nos assiste nesse momento, nós somos bem-vindos, né, melhor dizendo, ao mundo do espírito errante. Nós somos um espírito errante. Um espírito que ainda temos a necessidade de encarnar. E aí, na questão 230, Kardec faz uma pergunta interessante. O espírito progride no estado errante? Ou seja, nós progredimos de lá para que encarnar? Se nós somos espíritos, se nós estamos no corpo de forma passageira, transitória, para que encarnar? Kardec pergunta se nós não progredimos de lá. Os espíritos respondem que sim. Nós podemos progredir muito de lá, segundo a nossa vontade, o nosso desejo. Mas é na existência corporal, é vivendo no corpo físico, que nós colocamos em prática as experiências que nós adquirimos. Por isso que encarnar é uma súplica, é uma dádiva. Nós precisamos estar no corpo físico. E aí, na 132, Kardec vai perguntar qual que é o objetivo da encarnação. Para que encarnar? Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação
com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Olha só que interessante. Nós somos seres espirituais, progredimos de lá e Deus nos impõe a encarnação. Aí muitos poderiam perguntar, mas e o livre-arbítrio? Onde estaria o nosso livre-arbítrio? Eu não posso escolher encarnar ou não encarnar? Então nós vamos entender agora por que nós precisamos encarnar. E a resposta está na questão 115. Kardec pergunta se Deus criou espíritos bons e espíritos maus, ou alguns bons e outros maus. Aí os espíritos respondem: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, nós precisamos encarnar porque todos fomos criados simples e ignorantes. E a encarnação é a única forma que nós temos de progredir. É a única alternativa de progresso concreto que nós temos é através da encarnação, da experiência física, do contato, da convivência em família, como lembrou de forma tão especial o Wellington e o Quincas. Então, nós estamos aqui encarnados para deixar a ignorância. Então, aquele que foi abortado roga pela vida porque ele quer se libertar da ignorância. É para isso que nós estamos aqui. Para nos tornarmos igualmente espíritos puros e deixar a ignorância de lado. E na questão 116 tem uma outra pergunta interessante. Kardec pergunta se existem espíritos que vão permanecer eternamente nas camadas inferiores. Será que existem? É muito comum a gente dizer assim, mas o fulano de tal não tem jeito. Não tem jeito para ele. Não há quem dá conta daquela pessoa. Sim. Há Deus. Há a misericórdia de Deus que espera por todos nós. E aí os Espíritos respondem que todos nós iremos em algum momento nos tornar perfeito. Então aqui nós entendemos que todos nós precisamos viver. Todos nós precisamos encarnar. Porque é a única forma que nós temos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É a única forma que nós temos de progredir de uma forma mais célere, é através da experiência do corpo físico. Sempre que esse tema vem à tona, aborto, surge aquela questão, né? Onde começa a vida? Em que momento começa a vida? Se aquele que foi abortado roga pela vida, em que momento a vida começa? Nós precisamos entender em que momento ela surge para entender em que momento ou a partir de que momento nós cometeremos eventualmente um aborto. E o interessante é que mesmo dentro da ciência não há um consenso quanto ao surgimento da vida. Se nós perguntarmos, por exemplo, para um geneticista, ele vai dizer que a vida começa na concepção, quando o espermatozoide encontra um óvulo. Mas se você perguntar para um microbiologista, ele vai dizer que a vida não começa na concepção, que a vida começa a partir da terceira semana. Porque até na terceira semana, aquele óvulo fecundado pode dividir-se e formar dois, e dar origem aos gêmeos univitelínicos ou aos gêmeos idênticos. Então, para um microbiologista, a vida começa a partir da terceira semana. Mas aí existem os neurologistas que vão dizer, não, a vida não começa na concepção, a vida não começa na terceira semana. Se o mesmo princípio que nós aplicamos para a morte deve ser aplicado à vida. Ou seja, se a vida encerra com a ausência de estímulos neurais, a vida começa com o início dos estímulos
neurais. Então, a vida começa quando nós temos manifesto no feto o sistema nervoso. E o interessante é que, mesmo entre os neurologistas, não há um consenso. Para alguns, a vida começa na 4ª, para outros, na 10ª, para outros, só a partir da 20ª semana. Mas ainda temos uma 4ª corrente de cientistas que vão dizer que a vida começa só quando a criança nasce, só quando ela é capaz de viver fora da vida intrauterina. E nós vamos encontrar ainda uma 5ª corrente, os chamados metabolistas, que vão dizer assim: a vida não começa na concepção, nem na 3ª, nem na 4ª, nem na 10ª. Não existe essa discussão. Porque se há metabolismo, há vida. Então, para o metabolista, um espermatozoide é uma vida, um óvulo é uma vida. E então, em que momento a vida continua? E aí surge, então, o Espiritismo, que veio pacificar essa questão. Kardec pergunta na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos respondem: a união começa na concepção. Então, quando o espermatozoide encontra o óvulo lá na ampola da tuba uterina, é ali que o espírito reencarnante se liga àquele óvulo. Nós temos uma ligação inicial. E essa ligação vai fortalecendo-se à medida que os dias passam, que as semanas passam. As ligações entre as células do corpo e a do perispírito vão se adensando, vão se fortalecendo, até que o nascimento, o grito da criança, é a consumação dessa ligação. Ou seja, a partir da concepção já há vida. A partir da concepção, o espírito já se encontra ligado àquele ovo, àquelas células em diferenciação, àquele embrião em desenvolvimento. E o interessante é que os espíritos vão dizer que o choro da criança é como se fosse a anunciação da vida. Vocês já viram, gente, que nenhuma criança nasce sorrindo? Pelo menos aqui em Minas Gerais, aqui em Ibiá. Todas as crianças nascem chorando. E aí eu me lembro de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem uma frase interessante que ele vai dizer que viver é perigoso. Nós poderíamos dizer que nascer é perigoso. Porque é como que se o espírito naquele momento tivesse consciência da oportunidade que lhe foi conferida. Então, se a vida começa na concepção, qualquer momento de interrupção voluntária a partir da concepção portanto, é um aborto. Estamos cometendo um aborto. E aí Kardec pergunta, não é? Qual seria a consequência para esse espírito reencarnante? Quais são para esse espírito as consequências de um aborto, de uma interrupção voluntária? Os espíritos respondem: é nula. É uma experiência nula a recomeçar. Então, quando há uma interrupção voluntária de uma gestação, nós estamos impedindo esse espírito de progredir. Porque a única forma de nascer é através de uma gestação, da fecundação, da gestação. Não existe uma outra forma. Todos nós viemos através
de uma gestação. A Ana faz uma pergunta interessante. Se a pílula do dia seguinte é abortiva? Não, Ana, não é abortiva. Porque a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência. Ele age antes da concepção. O mecanismo de ação da pílula do dia seguinte, ele impede o óvulo, o espermatozoide, melhor dizendo, de encontrar o óvulo. Então, se já houve uma fecundação, aquele hormônio não age mais sobre aquela célula fecundada. Portanto, ela não é abortiva. No entanto, o que nós temos visto e acompanhado são pessoas fazendo uso de forma regular de pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência para ser usado sob uma recomendação médica e de uma forma extemporânea. Ok? Método contraceptivo de emergência não pode ser usado de forma contínua. Eu sou farmacêutico, Ana, e eu vejo jovens usando 2, 3, 4 vezes no mês. Não pode. Isso é prejudicial para a mulher. Então, não é abortivo porque ela age antes da concepção. Ela não permite, então, a concepção. Então, o aborto para o espírito, ele tem uma consequência nula, porque ele impede, então, o espírito de recomeçar. E é a única oportunidade que ele tem, não é? É a única forma que ele tem de entrar no corpo é através da encarnação. E aqui tem uma pergunta interessante. Será que o espírito sabe que ele será abortado? Vocês já se perguntaram isso? Não é? Porque existe um plano reencarnatório. Quando nós lemos, por exemplo, o livro Missionários da Luz, nós temos lá o caso de Segismundo, que é a elaboração de um processo reencarnatório. Né? Escolhe os pais, analisa-se o corpo, é feito toda uma programação para aquele espírito. Será que ele sabe que vai ser abortado? Vocês já se perguntaram isso? Será que o espírito tem consciência de que vai ser abortado? Gente, o aborto voluntário provocado é uma decisão pessoal. Se é uma decisão pessoal, não está programada. E eu não posso decidir pelo outro. Eu não posso escolher pelo outro. Então, eu estou fazendo uma escolha baseada naquilo que eu quero, que não corresponde à vontade do outro. A vontade do outro é de viver. É por isso que a súplica de todo aquele que é abortado era de viver, de ter tido a oportunidade de encarnar e progredir. No entanto, há casos onde nós temos o aborto espontâneo. Nesses casos de aborto espontâneo, aquele aborto pode ser que estava programado. Eu digo pode ser, porque Leon Denis vai dizer para nós que o espiritismo não é uma ciência exata. Então, o espiritismo é a doutrina do depende. Tudo depende, né? Então, cada caso é um caso. Existem casos onde aquele aborto pode ser programado. Mas eu quero reforçar a ideia. O aborto natural, não o aborto provocado. Ok? Por exemplo, existem espíritos que têm um problema, um comprometimento muito grave no perispírito. Como lembrou o Eton aqui agora, ele contou uma história muito interessante que ilustra muito bem isso. Tem um comprometimento muito grave no perispírito. Vou dar um exemplo, por exemplo. A Joana de Andes vai dizer sobre a anencefalia. Ela diz que uma das hipóteses é que são espíritos que se suicidaram no passado, se julgando do penhasco. Então, eles caem
e batem a cabeça no chão, e aquilo gera uma perturbação no perispírito. Há uma desorganização no perispírito. E nós sabemos que a atividade cerebral é uma atividade vital para a vida, né? Assim como o coração é vital. Então, se o espírito, no seu perispírito, tem uma desordem muito grande no perispírito, numa área vital, os espíritos programam para ele uma gestação reparadora. Por quê? Porque o corpo vai ser impregnado, impresso, manifestando aquela má formação, inviabilizando a vida. Certo? Então, pode ser que estava no seu programa reencarnatório ele passar por aquela experiência para quê? Porque aquela experiência daqueles meses, daqueles poucos dias no útero materno, age como uma cirurgia espiritual para ele. Vai reconstruindo as áreas lesadas do seu perispírito. Então, se é um aborto natural, nós chamamos de aborto espontâneo, pode ser sim que o espírito tinha consciência de que ele passaria por aquele processo para que ele tivesse uma gestação reparadora e aí na próxima ele pudesse então reencarnar e cumprir a sua existência no corpo. Agora, o aborto provocado jamais está na programação de quem quer que seja. Esse espírito pode se revoltar contra os pais? Pode. Ele pode se revoltar contra os pais. Porque quando eu provoco o aborto, eu estou decidindo por ele. Eu estou impedindo-o de viver aquela experiência no corpo físico. Nós estamos caçando do espírito um direito natural dele, que é o de viver. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual que é o primeiro direito que nós temos? O de viver. E ninguém, olha o que os Espíritos vão dizer, e ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém, ou de prejudicar a sua existência corpórea. Então, a vida é um direito intrínseco, concedido por Deus a nós. Então, aquele que teve uma gestação interrompida de forma voluntária pelos pais, vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque todos nós estamos cercados e mergulhados nessa misericórdia. Misericórdia essa que olha por cada um de nós, que vela por cada um de nós, que vela por aquele que foi abortado e, inclusive, por aquele que abortou. Por quê? Porque a misericórdia nos alcança a todos. E aí Kardec faz uma pergunta interessante. Quais são as consequências do aborto para os pais? Vocês já pensaram? Qual é a consequência do aborto para os pais? Aí Kardec pergunta. Questão 358. DIU é abortivo? Não. Boa pergunta, viu, Ana Irene? DIU é método contraceptivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos daqui a pouco. DIU é método contraceptivo. Gente, todo método contraceptivo impede a concepção. Se não há concepção, não há gestação. Portanto, não há aborto. Boa pergunta, viu, Ana Irene? Obrigado pela sua participação.
Então, os espíritos perguntam, né, quais são as consequências do aborto, ou se o aborto é um crime. O espírito responde que sim, é crime sempre quando transgredir a lei de Deus. Agora, olha aqui a consideração dos espíritos. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Olha aqui que interessante. Os espíritos estão dizendo o seguinte: a mãe ou qualquer outra pessoa. Sabe por que isso aqui é importante? Porque nós precisamos incluir os pais na conversa. Os homens nessa conversa também. Parece que o tema aborto só é direcionado para a mãe. Não, mas e cadê o pai? Cadê o pai? Que participou ativamente da concepção? Sem um pai não tem um filho. Nós precisamos da mãe, mas precisamos também de um pai. Então nós temos que inserir o homem nessa conversa. E aferir a nós, homens, a responsabilidade que nos cabe diante de uma gestação, diante da paternidade que nos foi conferida. Interessante, né, que lá no Evangelho, no capítulo 8 de João, e tem 11, nós temos a passagem do casal adúltero. Não é isso? Não. Veja como a sociedade é patriarcal. Desde a época de Jesus, em especial, ainda era mais patriarcal, mais machista, porque o certo era o caso do casal adúltero. Mas nós temos no Evangelho o caso da mulher adúltera. Mas cadê o homem? Que também foi apanhado em adultério, que adulterou junto com aquela mãe, ou melhor dizendo, com aquela mulher. Os dois, então, deveriam ter sido levados a julgamento, se fazia parte da lei. Por que só a mulher? Porque a mulher sempre foi colocada à margem. Porque nós somos machistas. Nós somos responsáveis também. Aliás, muitos homens abortam muito antes das mulheres. O pai aborta quando ele abandona a mulher grávida. O pai aborta quando ele faz pressão na mulher. Quando ele fala que não vai assumir aquela criança, que ele vai denunciar, que ele vai exigir exames de DNA, mesmo tendo consciência de que é ele o pai. Isso quer dizer que muitos abortos poderiam ser evitados se os homens fossem mais presentes na vida das mulheres. Eu conheço pai que nunca foi com uma mulher num pré-natal, que nunca acompanhou um exame de ultrassom. Meus irmãos, a paternidade a maternidade, a paternidade é uma bênção divina que foi conferida para a partilha. A mesma responsabilidade da mãe é a nossa enquanto pais. Nós devemos sim acompanhá-los, e muitas mulheres, muitas jovens em especial, cometem o aborto no ápice do abandono, depois de terem sido pressionadas por esses homens, de ter sido abandonadas por esses homens. E aí, num ato impensado, cometem a interrupção voluntária. Então, nós precisamos, sim, trazer os homens para essa conversa. Nós somos igualmente responsáveis. E eu quero frisar isso aqui agora. Muitos casos de aborto seriam evitados se nós, pais, não abortássemos a responsabilidade que nós temos diante dessa gestação, diante dessa vida que está sendo gerada
porque ela só existe também porque teve a nossa participação. No entanto, há uma excludente. Será que em todos os casos não é aconselhável o aborto? Aí o Kardec pergunta também sobre isso, na questão 359. Será que existe alguma excludente no campo moral? Os espíritos respondem que sim. Quando a vida da mãe está em risco durante aquela gestação, nesse caso, é preferível, de uma forma técnica e médica, decidir pela interrupção da gestação. Porque é preferível sacrificar a vida que não existe do ponto de vista de nascimento àquela vida que ainda está em via de formação, que é a gestação. Então, se há um perigo de morte para a mãe, nesse caso, o aborto é aconselhável. E quem deve decidir isso não são as redes sociais, não são os grupos de WhatsApp, não é a justiça. Quem deve decidir por isso é o médico. Se a vida da mãe está em risco, deve, obviamente, optar pela interrupção. Tá bom? Agora, eu queria dizer uma coisa também ainda muito... Meu tempo já está caminhando para o encerramento, mas eu preciso dizer 3 coisinhas rápidas aqui para encerrar. Primeiro, aquele feto, aquela criança que está sendo gerada, não é um apêndice da mãe. Ele não é um prolongamento da mãe. Ele está sendo formado, o corpo físico, a partir das células da mãe. Mas ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo. Tanto é que durante uma gestação, o agente passivo é a mãe. E o agente ativo é o feto. É o feto que determina as regras, e não a mãe. É ele que decide o momento de nascer. Um parto natural, quem decide o momento de nascer é o feto, é a criança, não é a mãe. Na cesárea eu posso até me programar, escolher o melhor dia, né? Em consenso com o médico, mas em vias naturais, quem decide o momento de nascer é o espírito. Porque o ativo é o espírito e não a mãe. Ok? Eu vou dizer uma coisa aqui agora, que talvez seja uma das coisas mais importantes dessa nossa conversa. Eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Tudo bem, é um direito que nós temos. Às vezes, isso foi programado, isso foi combinado. Isso foi combinado. Não quero ter filhos. Ok, foi programado. Há casos em que há um programa reencarnatório para isso. Então, se eu não quero ter filho, previna-se. Quantas formas de prevenções, meus irmãos, nós temos à disposição hoje para evitar uma gestação indesejada? Há pouco tempo um amigo falou assim, eu e minha esposa decidimos não ter filho, porque nós não queremos ter trabalho. Eu falei, beleza. É uma decisão egóica? É uma decisão egóica, mas é um direito. Eu não quero ter filho. Então, se eu não quero ter filho, eu preciso prevenir. Quantas formas de prevenção existem à disposição? Nós falamos aqui do preservativo. Gente, nós precisamos começar a conversar sobre sexo de forma natural, em casa, educação sexual com os nossos filhos em casa. Eu sou farmacêutico,
eu vejo pessoas indo na farmácia comprar preservativo, a sensação que eu tenho é de que ele está indo numa boca de fumo comprar droga. Ele chega assim, de forma, se não tem ninguém olhando, pega, põe no bolso, entrega o dinheiro pela outra mão. Gente, é natural isso. Isso deveria ser estimulado. Porque é forma de prevenção, não só de uma gestação indesejada, mas é uma forma de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O pai que não conversa com os filhos sobre sexo, sobre sexualidade, é um sério candidato a ter que visitar um ginecologista diante de uma gestação indesejada, ou um infectologista diante de uma doença sexualmente transmissível. Quantos métodos contraceptivos nós temos? Preservativos, anticoncepcionais, das mais diversas combinações hormonais hoje existentes e modernos. Mulher hoje só fica menstruada se quiser. Nós temos de uso diário. Nós temos de uso injetável, onde a mulher toma uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Preservativo masculino, feminino, o DIU, dispositivo intrauterino, é uma excelente alternativa conceptiva, pré-conceptiva. Dura 5 anos. Adesivos transdérmicos, vasectomia para nós homens. Você faz numa clínica, dura 20 minutos, sai andando da clínica. Plano de saúde cobre tudo isso. Então, se eu não quero ter filho, ótimo, beleza. Previna-se. Começamos hoje, através dessa conscientização tão necessária. Gente, infelizmente, nós não vamos conseguir responder às dúvidas que o tema incita. Mas a nossa intenção com essa nossa conversa era justamente essa: estimular a busca pelo conhecimento de temas importantes como esses. E, acima de tudo, nós gostaríamos de lembrar da misericórdia de Deus, que paira sobre todos nós, de uma forma incessante. Como disse-nos Jesus, né? No mundo tereis aflições. Todos nós temos aflições, temos desafios, haveremos de enfrentar. Não é porque eu estou aqui que eu estou isento deles. Todos nós estamos mergulhados nesses desafios necessários ao progresso de todos nós, visto que a encarnação é o único mecanismo para isso. Então, que Deus possa abençoar os nossos lares, abençoar as nossas famílias, que nós saiamos desse MESESG mais fortalecido e que em Jesus possamos ter esse ânimo necessário e indispensável para que juntos possamos vencer as atribulações que se apresentam. Agradeço a oportunidade que nos foi conferida. Obrigado, viu, Cassiano? Nós que agradecemos, Daniel, pela oportunidade de te ouvir nas suas reflexões, nos seus estudos, sobre esse tema tão importante, tão necessário para a nossa sociedade, que complementa bem o que Quincas e Wellington começaram a falar sobre família, porque falar sobre família significa envolver os filhos. Queiramos ou não, eles estão conosco. E aí, se nós realmente temos dificuldades de aceitá-los, seja pela necessidade do aborto, ou aceitá-los já nascidos, é hora de repensarmos os nossos conceitos e começarmos a fazer um novo caminho, porque ainda dá tempo, meus amigos. Gratidão enorme, Daniel. São muitas dúvidas, realmente apareceram aqui no chat, e se puder depois responder, vai ser muito bem-vindo, com certeza. A discussão é boa, muito boa. Obrigado, Cassiano. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.fraternidade.com
www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.